já ouviram falar de Abrão? Acho que a pergunta é quem nunca, né? Até o bebezinho provavelmente já ouviu falar de Abraão. Entenda uma coisa, só que a palavra do Senhor, ela tem muito a nos ensinar. Eu sou pregadora do Evangelho, já está indo para 10 anos que prego a palavra do Senhor. E cada vez que eu trago uma palavra, ela nunca é a mesma. Porque a Bíblia mesmo diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Talvez você pode até saber o fim da história, só que no processo sempre tem uma novidade para Deus revelar. E nós vemos aqui, quando Deus chama Abrão. Quando Deus chama Abrão, uma das coisas que me chama a atenção é que Abrão estava numa terra onde havia idolatria. Abrão ele morava numa terra onde o que importava para as pessoas, o status, a situação que ele vive, o dinheiro que ele tem, ou como ele se comporta diante da sociedade. O importante era viver a vida, era desfrutar da vida. E não é nada parecido com hoje, né? Nada parecido com hoje. A sua importância está no quem você é para a sociedade, em quem você é ou no que você tem. Para a sociedade é no que você tem. Chega nas Casas Bahia, por mais que você seja honesto, mas chega lá com o nome na SPC ou no Serasa, para ver se você tira algum sofá de lá. Não, porque não importa quem você é, importa o que você tem. Se você tem um nome limpo, querido, não importa se você vai pagar, é assim ou não é? Não, mas a pessoa tem um nome limpo, então ela tem. A sociedade, ela te impõe sempre o que você tem. Se você, e observe isso, para a sociedade você tem valor se você está no meio dos amigos bebendo. Se você deixa de estar no meio dos amigos bebendo, você deixa de ser um amigo. Ah, fulano é mais amigo não, fulano nem quer beber com a gente. É assim ou não é? Se você vive no meio da fofoca e você fala, não, a partir de hoje não vou estar mais no meio da fofoca. Quando a pessoa começa a fofocar, você sai de perto. Ai, fulano é metido. Ai, fulano é isso. Por quê? A sociedade te rotula pelas suas atitudes, pelo que você faz. Se você é um empresário, tem que ter sucesso. Empresário que quebra a sociedade não aceita. É assim ou não é? Não, você tem que ter sucesso. Só que o que a sociedade quer fazer de mim e de você é que venhamos nos tornar escravos do mundo. O diabo, se você observar, o diabo vem trabalhando para escravizar o povo de Deus. Onde você tem que viver para agradar aos outros. Você não vive mais para agradar a Deus. Você vive para agradar aos... Ah, meu amigo achou que eu estou muito chato, então eu vou voltar a beber. Ai, a minha mãe falou que eu mudei, então eu vou voltar a ser a pessoa que eu era. Porque você sempre quer agradar aos outros. Deus, já sabendo disso, ele chega para Abrão e diz: você sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Sabe o que Deus estava dizendo? Larga tudo. Queridos, Abrão, aliás, ele tinha uma situação financeira estável, ele morava numa metrópole. A vida da família dele estava aparentemente bem, todos moravam ali. E Deus pediu para ele largar tudo e sair sozinho. Quantos aqui já tiveram algum problema na vida e recorreram à família? Levanta a mão. 90% dos casos é assim. Se a gente tem algum problema, você recorre à mãe. Se a mãe não pode, você recorre à avó. Se a avó não pode, você recorre à tia. É assim ou não é? Ou então junta todo mundo para ajudar. Faz isso. Deus estava dizendo para Abraão a seguinte coisa: deixe de confiar no homem e comece a confiar em mim. Nesta manhã Deus está dizendo para você: eu não sei qual a sua situação, só que se você começar a confiar nele, se você depositar a tua confiança nele, se você fizer o que ele te pede, ele te abençoará. E quando Deus abençoa, não há quem amaldiçoe. Uma certa vez, um profeta foi chamado para amaldiçoar Israel. Sabe o que ele disse ao rei? Eu não posso amaldiçoar quem Deus decidiu abençoar.
você quer obedecer a Deus, Ele também começa a te abençoar. Nós vemos então que Abrão, ele chega e ele obedece a Deus. Provavelmente a família de Abrão disse que ele era o que, igreja? O que a tua família diria? Você é louco. Você vai sair daqui onde você tem casa, onde você tem provisão, onde você tem seguro, onde você tem a tua família, e vai sair por aí sozinho. Abraão, você está ficando louco? Abraão, você está deixando toda a segurança de uma família para virar um nômade, para virar um homem solitário? Só que Abraão entendeu que eu e você precisamos aprender nesta manhã, que Deus nunca deixa só aqueles que nele confiam. O homem pode olhar e falar: olá, ela está sozinha, olá, ele está sozinho, olá, não tem ninguém por ele. Olha a situação que ele está vivendo. Porque uma das estratégias do diabo é sempre colocar problemas em cima de mim e de você e dizer que Deus não está conosco. Sim ou não? Quantas vezes eu passo por situações que o diabo sopra no meu ouvido: olá, cadê o Deus que você prega? Cadê o Deus que você serve? Fala: para trás de mim, Satanás. Eu sei em quem eu tenho crido. E preste atenção numa coisa. E nós vemos aqui então que Deus, ele chama Abrão e já lhe dá uma promessa. Quantos aqui tem promessas de Deus? Dá uma glória a Deus. Se você tem promessa, continua, que ela vai se tornar realidade. Só que o ruim que nós vivemos no mundo imediatista é que o quê? Tô com fome. O lugar mais rápido que você vai, o que você pensa? O que você pensa, igreja? Eu ouvi alguém falando no McDonald's. Porque você chega lá, no McDonald's você espera 30 minutos para receber alguma comida? Se você esperar 5, você já começa a ficar bravo. Verdade ou não é? Tô com fome, quero comer rápido. Se você chega num lugar e tem que esperar, você já não fica. Ah não, aqui tá muito cheio, vou para outro lugar. Por mais que a comida aqui é gostosa, não, vou para outro lugar. Nós, de acordo com o que a sociedade está nos ensinando, só que é totalmente fora da Bíblia, estamos nos tornando pessoas imediatistas. Deus prometeu hoje, então hoje, daqui meia hora, ele tem que cumprir. E é assim com Deus? Não. Deus diz a Abraão: farei de você um grande povo e o abençoarei. Abraão creu na promessa de Deus e ele fez o que Deus pediu. Abraão então ele sai da sua terra e ele começa a caminhar sem saber para onde ele iria, sem nem sequer ter ideia onde ele vai, onde eu vou parar, onde eu vou chegar. Não, ele começa a caminhar. Algo que eu e você precisamos aprender é: com Deus você nunca sabe qual vai ser o caminho, mas o destino já tem um destino certo. É um destino de bênção, é um destino de vitória, é um destino de honra, é um destino onde, se você desejar, Ele pode tornar o teu nome famoso. Se você desejar, Ele pode fazer a tua vida uma bênção, Ele pode fazer a tua família uma bênção. Se você permanecer fiel, o fim já está determinado. E diz a palavra do Senhor: e partiu Abrão como Deus lhe ordenara. Quando Abrão ele parte, dá aquela impressão que quando a gente começa a servir a Deus, tudo tem que ir bem, né? Ô inocente, sabe de nada? Sabe de nada, inocente? Quando você começa a servir a Deus, filho, o diabo se levanta face a face contra a tua vida. Aí um dos dois vai ter que vencer, ou vai ser você ou o diabo. Se ele conseguir te arrancar da presença de Deus, parabéns para ele, ele venceu. Agora, se você permanecer fiel até o fim, quem vai vencer é você, e vai receber do próprio Deus a coroa da vida eterna. Abraão, quando ele sai de uma terra boa, ele vai para um lugar, e ele fica naquele lugar e começa a ver
fome. Olha a primeira coisa que Abraão passa: fome. A fome, quem aqui já passou fome alguma vez? Melhor ainda, quem aqui já ficou com muito tempo com fome? Quando alguém está com fome, essa pessoa consegue ser solícita? A pessoa consegue ser educada? A pessoa fica de bom humor? Se for a Bispa Letícia, menos ainda. Eu posso passar o que for, só não me deixa sem dormir, sem comer. Duas coisas que você não quer me ver com fome. Essa semana mesmo eu fui resolver um problema com o pastor. Aí quando a gente saiu, deu tudo certo. Ele começou a fazer umas piadinhas. Eu virei pra ele e falei: para, que eu tô com fome. Para, eu tô com fome. Então melhor não. Se nessas piadinhas vai custar caro. Olha aqui pra mim. A fome, isso é comprovado cientificamente, ela muda você biologicamente. A fome te deixa mais estressado. A fome te deixa nervoso. A fome te deixa ansioso. Sim ou não, igreja? Você já viu alguém com fome, tudo feliz? A pessoa que ela está com fome, igual eu dei um exemplo agora há pouco. Ela chega no restaurante, ela quer comer rápido. Ah, eu quero tal prato vai demorar. Não, então me dá mais rápido. É assim ou não é? A fome, ela muda você. Só que entenda uma coisa, nós estamos falando de uma pessoa com fome. Agora já pensou ser ele, a esposa, o sobrinho que ele levou, alguns poucos gados que ele tinha, algumas poucas cabras que ele tinha, tudo começando a passar fome. Pensa como estava a cabeça desse homem. Porque quando nós falamos de Abraão, logo imaginamos que tudo sempre deu certo para ele. Sim ou não, igreja? Estuda um pouquinho a história para ver quanta dificuldade esse homem não passou. Nós muitas vezes achamos que, poxa vida, a vida com Jesus é fácil. A vida com Jesus é luta. Fácil, querida, é você ficar no mundo. Fácil, querida, é você satisfazer o desejo da tua carne. Fácil é você cumprir o que a tua carne pede. Quando você anda com Jesus, é matar a si mesmo todos os dias. É abrir mão do meu eu para que ele cresça na minha vida. Não acha que eu vou servir a Jesus e minha vida vai virar um mar de rosas? Lê do engano. Lê do engano. Você vai servir a Jesus e o diabo vai querer te enfrentar face a face. E o diabo vai querer atrapalhar tudo. Só que eu não conheço um que permaneceu fiel e o diabo continuou. Porque a Bíblia diz que em todas as coisas nós somos mais que vencedores. E nós vemos que Abraão, quando ele sai, ele já enfrenta logo de cara o que, igreja? O que Abraão enfrenta? Fome. Aí ele tem que sair e desce ao Egito. E quando Abraão desce ao Egito, a Bíblia diz que ele fica lá por um período. Quando ele fica lá por um período, Faraó acha bela tua esposa. E eles decidem mentir. Abrão e Sarai decidem mentir. Abrão e Sarai, eles eram meio irmãos. E chega e diz assim: diga que você é minha irmã, não diga que você é minha esposa, porque você é muito formosa e eles me matarão para ficar com você. E ela mente. Abrão, o pai na fé, mentiu. Abrão, o pai na fé, teve medo. Abrão, o pai na fé, nunca foi perfeito. Sabe qual é o problema da sociedade? Aqueles que não ouvem, que não creem na palavra de Deus, é porque elas esperam que todos sejam perfeitos. Só que esquecem que a Bíblia relata cada falha de cada homem e mulher de Deus. Porque a Bíblia mesmo nos ensina que Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os seus escolhidos. Se Ele escolhesse um homem totalmente perfeito, sabe o que você vai dizer? Mas Abrão é Abrão, né? Bispa, Abrão é perfeito. Homem tinha defeito nenhum. Estou te trazendo um monte de pecado do homem. Só que mesmo assim, Deus era com ele. Porque eu aprendo aqui que não importa o teu pecado. O que importa é a tua atitude pós o pecado. É o que você aprende com ele. Quem está entendendo? Porque pecar, todos nós iremos pecar. Mas o que você aprende com isso?
O que você aprende após essa situação? Diz a palavra do Senhor então que Deus interviu e Deus feriu as servas de Faraó. E quando foi ver, Faraó chama Abrão e diz: por que você mentiu? Por que você trouxe essa maldição sobre a nossa vida? O que nós fizemos a você, Abrão? Nós te acolhemos, nós te demos lugares para ficar, e você mente para nós trazer essa maldição. E diz a palavra do Senhor que quando Sarai foi restituída a Abrão, o Senhor sarou a todos no Egito. E diz a palavra de Deus que Abrão saiu do Egito muito riquíssimo. Enquanto todo mundo pega isso, acho que você não conseguiu pegar isso, acho que você não conseguiu entender. Enquanto todo mundo estava passando fome, enquanto todo mundo estava passando dificuldade, enquanto todo mundo estava passando um dia mal, Deus estava enriquecendo Abraão. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Pode estar a economia da forma que estiver, pode estar a situação da forma que estiver, se você permanecer firme, Deus é poderoso para mudar a tua história. Nós vemos então que Abraão, ele continua a tua jornada. Abraão, quando ele sai do Egito, ele tem que se despedir do teu sobrinho Ló, porque ele estava muito rico, e Ló também. Porque deixa eu te explicar uma coisa: cuidado com quem você anda. Cuidado. Tem pessoas que a vida é para estar lá na frente decolando, e ela está aqui atrás patinando. Sabe por quê? Porque anda com más companhias. Antes de você olhar só para você, olha com quem você está andando. Olha com a pessoa que você está parando para conversar, parando para ouvir conselhos. Tem pessoa que o casamento está afundado, a mulher bate, o marido bate, o filho está nas drogas, está aquele caos. E aí o cristão senta para ouvir conselho dele. O que você acha que eu faço do meu casamento? Não tem nem padrão. Nem casado, o homem só está de aparência, e o outro para lá para pedir opinião. A mulher é adúltera, a mulher é prostituta, a mulher vai e fica com um monte de homem, e aí a outra chega e fala: ai, o meu marido me traiu, o que eu faço? O que a outra vai dizer? Trai também. Ai, é verdade, né? Olha com quem você está indo pedir conselho, filho. Ai, sabe, minha vida financeira está tão difícil, minha vida financeira está tão complicada. Ai, vai pedir conselho para um que está pior que você, que ganha 10 vezes mais que você, só que não consegue ter 1% do que você tem. Porque a diferença, aprenda isso, a diferença com Deus não é o quanto você ganha, é o como você utiliza o que Deus dá para você. Eu tenho diversos tipos de clientes. Tenho clientes muito bem financeiramente, pessoas que ganham 30 mil por mês e não tem uma casa própria. Mora de favor na casa da mãe. Pessoa ganha 30 mil por mês. Quando ele me falou isso, está lotado de dívida, lotado. Mas por que está assim? Porque vive para mostrar para o outro. Sai com os amigos, banca tudo, faz isso, banca tudo. Quem está entendendo isso? Você conhece alguém assim, igreja? Se você conhece, se afaste. Porque existe uma tendência que a Bíblia nos ensina e a psicologia comprova. A Bíblia diz: não vos enganeis, as más companhias. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. E a psicologia diz que você e eu somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. O que a psicologia diz, a Bíblia já dizia. Olha com quem você está andando. Tem pessoas que estão dentro da igreja e falam: ah, minha vida não muda, minha vida não caminha. Mas junta perto daquele homem que só reclama.
Aí sai da igreja, ouve uma palavra de vitória, quando chega lá, mas isso não vai dar certo, mas isso eu não vou conseguir, mas aquilo é muito difícil, a Bissa está falando que ela não sabe. É assim ou não é? Você acha que por que Deus mandou Abraão sair do meio da terra e da parentela? Só que ele ainda levou o sobrinho dele, que ele tinha uma afeição como filho. Só que chega o momento que Deus diz: desvincula, solta. O que eu quero para você, ele não pode estar junto. Tem pessoas que choram, que ficam tristes. Tal amigo saiu da minha vida. Tal pessoa, eu ajudei tanto, eu fiz tanto, aquela pessoa me abandonou, está triste. Por quê? Quando alguém sai da tua vida, você tem que se alegrar. Como assim, bispo? É verdade. Você tem que se alegrar, porque quando aquela pessoa sai, quer dizer que tudo que Deus precisava fazer através da tua vida para ela, Ele já fez. Agora Deus vai usar você para outras nações, para outras pessoas. Deus vai continuar usando você. Só que o que você podia fazer por aquela pessoa, você já fez. Então, ao invés de xingar, de amaldiçoar, de falar, de jogar na cara tudo o que fez, abençoa e deixa Deus guiar. Olha a caminhada de Abraão até aqui. Abraão estava com seu pai? Não. Aí ele sai com seu sobrinho. E agora ele tem que deixar quem? O sobrinho. Você está entendendo que andar com Deus, muitas vezes você vai perder as coisas que você ama? E será que você está disposto a pagar esse preço? Mas eu gosto tanto de Beltrano. Beltrano é amigo demais, é amiga demais. Então a tua confiança está em Beltrano. Porque você entende que o primeiro lugar, o pódio da tua vida, só cabe você. E tem pessoas que querem colocar na vida dela outra pessoa como centro. Não, eu vou fazer isso para agradar fulano. E você? Mas eu estou triste, eu estou em depressão, eu estou angustiado, mas eu vou agradar fulano. Para com isso. A Bíblia nos manda o homem examinar a si mesmo quando nós vamos participar da Santa Ceia. Se ela nos manda fazer uma autorreflexão, eu tenho que fazer essa autorreflexão não só no dia da Santa Ceia, todos os dias. A sua vida é tua responsabilidade. Só que tem pessoas que jogam a responsabilidade na mãe. Não, vou fazer isso por causa da minha mãe. Vou fazer isso por causa do meu pai. Vou fazer isso por causa de fulano. Assuma a responsabilidade da tua vida. Você tem um Deus que morreu na cruz para que você tivesse vida e vida em abundância. A Bíblia não diz, e ele veio na cruz para o teu irmão ter vida em abundância, para a tua mãe. Não, não. Quando ele morreu na cruz, ele morreu por mim e por você. Então para de querer ficar fazendo a parte que é de Cristo. Quem já deu a vida no lugar de outras pessoas foi um só: Jesus de Nazaré. Você ajuda até onde Deus te manda ajudar. Se Deus fala faz, você faz. Agora se Deus fala não faço agora, você não faz. Quem está entendendo isso? Tem pessoas que ela ora a Deus e fala: Deus, eu devo fazer. Deus diz não. Ela, tá bom. Aí outra pessoa chega: fulano, faz. Não, fulano, não posso. Não, mas é que eu preciso tanto. Ai, Deus, eu vou fazer só dessa vez, tá bom? E quebra a cara. Aí depois, não sei porquê. Quem conhece gente assim? Que Deus fala, não faz. A pessoa vai e faz e depois fica chorando. Algo que você precisamos aprender. Deus já não havia dito para Abraão sair sozinho? Sim ou não? Mas ele quis levar o sobrinho. Então no meio do caminho ele teve que separar. Porque quando Deus fala uma coisa para você, Ele cumpre. Só que Ele exige total obediência. Eu vou servir a Deus 80%. Então tá bom, então você vai 100% para o inferno. Eu vou servir a Deus 90%. Então tá bom, então você vai 100% para o inferno. Eu vou servir a Deus 99%. Então você vai 100% para o inferno.
Ah, mas eu vou servir a Deus 100%. Então se prepara que você tem coroa da vida eterna, você tem galardão, e ainda nessa terra você tem direito ao melhor. Abraão, então, ele tem que socorrer o seu sobrinho Ló, que a cidade onde Ló estava, Sodoma e Gomorra, foi invadida por 5 reis. Abraão vai para a guerra, Deus é com ele, ele socorre aquele povo. E Abraão volta depois da guerra, e Abraão fica muito triste, porque diz: Senhor, o único na minha família que poderia receber toda a minha herança seria o meu mordomo Eliezer. Eu não tenho filhos, não tenho ninguém. E Deus diz a Abraão que dará a ele filhos, que dará a ele gerações. Então nós vemos que Sarai, não esperando o que Deus havia prometido, quando eles saíram do Egito, eles saíram muito e como escravos. Sarai pega uma das suas escravas egípcias, Agar, e diz: Abraão, se deite com Agar e tenha com ela um filho, já que comigo você não pode ter. E diz a palavra do Senhor que Agar engravida de Ismael. Quando Agar ela engravida, Abraão começa a viver outro problema dentro da família, porque Agar, que era escrava de Sara, começa a olhar para Sara com desdém, e Sara começa a se irritar, e a mulher brava, 99,9%, quando a mulher está brava, ela desconta em quem, igreja? No marido. Pensa que Abraão estava: mulher, quem mandou eu deitar com ela foi você, e agora você está bravo comigo, porque eu gerei o filho nela. Quem está entendendo a situação de Abraão? Porque a gente é dessas, né? Faz, depois briga com eles, pelo que fez. Abraão vira para ela e diz: Sara, faça o que você quiser. A escrava é tua, a serva é tua, você é minha esposa. Faça o que você quiser. E diz a palavra de Deus que Sara persegue Agar, ao ponto que Agar não suporta e ela foge da presença de Sara. E quando ela foge da presença de Sara, um anjo aparece e manda Agar voltar. Agar volta. Quando Agar volta, ela tem que se sujeitar a Sara. E diz a palavra do Senhor que Ismael nasce. Ismael começa a crescer, a se desenvolver. E de repente, o dia da promessa acontece. Sara concebe ao menino. Sara concebe ao filho da promessa. Sara gera em seu ventre Isaque. Quando aquele menino nasceu, aquele menino era o filho da velhice de Abraão. Era o filho que ninguém imaginava, nem Sara, nem ele. Porque às vezes, quando nós ouvimos: Deus vai mudar a tua história, Deus vai te abençoar. Quando Abraão saiu da terra da tua parentela, ele tinha por volta de 85 anos. Quando ele gerou a Isaque, ele já tinha 100 anos. 25 anos para a promessa principal acontecer. Sabe o que eu aprendo aqui e quero te ensinar? Que a promessa principal levou 25 anos, mas outras sempre estavam acontecendo. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que às vezes você tem promessas grandes de Deus. Quem tem promessas grandes aí? Que ainda não aconteceram, levanta a tua mão e diga assim: Senhor, a grande, a principal não aconteceu, mas eu estou recebendo as outras que estão me preparando para receber a principal. Quando Isaac veio, podia ter fome, que eles tinham suprimento suficiente.
Acho que você não pegou. Quando Isaac veio, poderia haver a fome que fosse, eles teriam suprimento suficiente. Quando Isaac veio, poderia haver a guerra que fosse, Abraão já sabia que Deus estava com ele e que Deus o daria vitória. Quando Isaac chegou, ele já conhecia o caminho do deserto, ele não estava mais ali aprendendo, ele já sabia como era. Quando Isaac chegou, Abraão já estava preparado. Deus já havia moldado o caráter de Abraão, Deus já havia moldado o caráter de Sara, Deus já havia preparado tudo para entregar Isaac. Aprenda uma coisa: quando a tua bênção principal chegar, quando a tua bênção principal chegar, nada lhe será necessário. Sabe por que está demorando? Sabe por que ainda não chegou? Porque Deus está preparando para você não precisar se preocupar com nada, para você não ficar ansioso com nada. Deus está preparando o caminho. Ele vai adiante de vós, Ele aplana os caminhos tortuosos, Ele despedaça os ferrolhos de ferro, Ele abre as portas de bronze, porque Ele está contigo. Quando Isaac chegou, Abraão precisava de escravos? Precisava, igreja? Não, ele já tinha um monte. Abraão precisava de tendas? Não, ele já tinha sobrando. Abraão precisava de provisão financeira? Não, ele já tinha. Quando Isaac chega para completar aquela felicidade. E diz então a palavra do Senhor que Isaac nasce. Abraão se apega demais àquele menino. Era o filho da esposa dele, era o amor da vida dele. Abraão cuida daquele menino, zela por aquele menino. E quando aquele menino chega numa certa idade do desmame, ele tinha um irmãozinho dele, Ismael, que já estava moço. Quando ele chega na idade do desmame, Sarai e Abraão decidem fazer uma festa. Isaac era tão amado que no desmame teve festa. Olha isso. Quando ele teve festa, Sarai viu o jeito de Ismael e não gostou. Ela vai ali implicar de novo. Chega para Abraão e diz: não gostei do jeito de Ismael. E ela diz exatamente assim: e eu não quero que o meu filho divida nada com Ismael. Eu não quero mais Ismael aqui. Abraão, apesar dele ser loucamente apaixonado por Isaac, ele amava Ismael, era o teu filho. Só que ele também amava o teu casamento, ele não queria destruir o casamento dele com Sara. Ele então ora a Deus e diz: Deus, o que eu faço? Sabe o que eu aprendo? Toda vez que chegamos numa situação, num impasse, nós devemos buscar a presença do Senhor. Toda vez que eu chego numa situação que é quase impossível, não tem como. Como que alguém vai escolher entre o filho e o casamento? Como, igreja? Ele orou ao Senhor e Deus disse: Abraão, deixe Ismael e Agari, porque eu, por amor a você, serei com eles. Olha que coisa boa aconteceu com Abraão. Deus disse: fica tranquilo, que eu vou cuidar do teu filho para você. E ali, quando ele ouve essa palavra, ele despede Agar, ele despede Ismael. E agora a única pessoa que ele tem ali com ele é quem? Isaac. E aquele menino começa a crescer, aquele menino começa a ser educado, aquele menino se torna o orgulho de Abraão, o orgulho de Sara. E até que um dia o Senhor aparece a Abraão. E quando o Senhor aparece a Abraão,
diz: Abrão, Abrão. E ele responde: eis-me aqui, Senhor. Abrão, tudo na vida dele ia bem, sim ou não? Tudo estava perfeito, sim ou não? Depois de tudo que ele passou, agora a situação era outra. Deus chega para ele e diz: pegue o único filho a quem tu amas e traga em sacrifício a mim. Você tem ideia do que Deus pediu para aquele homem? Ismael estava perto? Ismael estava perto, igreja? Não. Ele tinha outros filhos? Não. O que Abraão mais desejou a tua vida inteira foi ter dinheiro? Foi ter fama? Foi ter carros? Foi ter cavaleiros? O que ele mais desejou? E Deus? E agora Deus me dá. Você está entendendo a situação que Abraão estava? Se você tivesse vivido tudo que Abraão viveu, o que será que você diria? Poxa, Senhor, é sério? Eu saí da terra do meu pai, eu fui para o Egito, passei fome, passei aqui a situação, fiquei muito rico, abençoei, te devolvi o dízimo, fiz tudo que era certo, e agora o Senhor me pede o único filho. Abraão poderia fazer igual muitos fazemos. Ah, não, desculpa, Deus, hoje não vai dar não. Deus, eu nunca te disse não, mas dessa vez eu vou te dizer o não. Abraão fez isso? Abraão nem respondeu a Deus. A Bíblia não diz, então Abraão abriu a boca e respondeu. Não, não. Quando aconteceu isso, a Bíblia nos ensina que Abraão, ele simplesmente, no dia seguinte, ele prepara um jumentinho, seu filho e mais 2 servos. E eles começam a ir para o lugar onde Deus iria provar, o lugar onde Deus iria mostrar. E ele começa a caminhar, e quando ele começa a caminhar, chega um momento que vai apenas ele, o filho e a jumenta. A lenha estava ali, o cutelo estava ali. E quando Isaac começa a caminhar com o teu pai, ele chega e pergunta: pai, onde está o cordeiro que vai ser sacrificado? Você já pensou como estava o coração de Abraão naquele momento? Você já pensou como estava a situação de Abraão naquele momento? Ele não havia contado a ninguém, ele não havia dito a ninguém, ele não havia falado a ninguém. E a dor que estava dentro dele. Porque tem pessoas que acham que servir a Deus aí tudo bem, servir a Deus dói. Dói. Deus havia pedido o filho dele. Quando o filho pergunta, não foi um estranho que perguntou, foi o próprio filho. Só que sabe o que me surpreende? É o que Abraão responde. Abraão poderia falar: filho, olha, vai ser você o sacrifício. Filho, olha, eu vou ter que deitar você, Deus me pediu a você, filho, e eu não posso negar a Deus o que Ele me pede. Não. Abraão, não é à toa que ele é chamado pai da fé. O que é fé, igreja? Me defina a fé. A certeza do que eu não, mas aqui ele já começou a mostrar o porquê que ele é o pai na fé. Ele disse ao teu filho: filho, quando chegarmos ao lugar, Deus proverá para si o cordeiro. Deus havia dito para ele: eu quero o teu filho, mas ele sabia, se o Senhor quiser eu te dou, mas eu sei que o Senhor não vai pegar aquilo que eu mais amo, porque entende isso, Deus nunca vai tirar da tua vida aquilo que te traz alegria, aquilo que supre as suas necessidades, aquilo que te abençoa. O que te abençoa, Deus aumenta.
mais amo, porque não era importante. Você achava que era importante, Deus viu que não era. Porque aquilo que é importante para você, Deus nunca tira. Muito pelo contrário, Ele aumenta. Abraão já sabia como Deus era. Por isso que Abraão confiou. Por isso que Abraão creu. E diz a palavra do Senhor, Xericanta Labás. Oh, querido, eu sinto algo diferente aqui nesta manhã. Ferianda Labás. Diz a palavra do Senhor então que Abraão, quando ele chega, diz a palavra do Senhor que quando Abraão chega, ele começa a preparar o holocausto. Quando ele começa a preparar o holocausto, ele começa a amarrar a mão do seu filho. Será que chegaríamos a esse ponto? Tem gente que na tenda mesmo já tinha mandado Jesus, Deus, ir para procurar outra pessoa. Não, eu não. Só que quando ele amarra, e Deus me fez chamar muita atenção nessa hora. Quando ele amarra Isaac mostrou por que ele era o filho da promessa. O pai sacrificaria e ele aceitaria ser sacrificado. Não foi à toa que ele foi o filho da promessa. Porque ele poderia também falar: o que é, velho? Tá louco? Não, você pirou, né, pai? Vai me matar agora. Depois dos 100 anos aí o velho ficou biruta. Não, eu vou voltar, vou contar tudo pra mãe que o senhor tá fazendo. Ele podia fazer isso. Ele fez? O senhor quer sacrificar, sacrifica, pai. Quer amarrar, amarra o pulso, vendo os olhos. Eu imagino a dor que Abraão estava sentindo quando ele viu seu filho deitado no holocausto. E eu imagino o medo que Isaac sentia, e mesmo assim com medo ele confiava no Deus do pai dele. Porque se tem algo que você tem que aprender, querido, ensina o teu filho a confiar em Deus. Ao invés de você criar um filho dependente da mamãe, dependente do papai, ensina ele a ser dependente de Deus. Filho, o que papai do céu te pedir, faz. Filho, o que você precisa de tal coisa, pede para o papai do céu. Tem coisas que o Arthur me pede que eu posso dar para ele, um brinquedinho de R$5. Só que eu não compro sem antes ver ele orando e pedindo para o papai do céu. Porque eu estou criando nele não uma dependência na mãe, mas uma dependência no Senhor. Isaac entendeu que ele também precisava se sujeitar. E diz a palavra do Senhor que Isaac deixou o pai amarrar. Isaac deitou no holocausto. Abraão levantou o cutelo. E quando Abraão ia descer aquele cutelo, ele ouviu uma voz dizendo: Abraão, Abraão, não faças mal ao menino, porque hoje eu sei que tu me temes, Abraão, e porque não me negaste o teu único filho, a quem tu amas, eu serei contigo. E olha o que ele diz aqui: não toques, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você me teme. Abraão então ergueu os olhos e viu um cordeiro, e viu um carneiro preso pelos chifres nos arbustos. Até o momento que eles subiram não tinha nada. Até o momento que eles amarraram não tinha nada. Até o momento que Isaac deitou no holocausto não tinha nada. Mas quando Deus falou, surgiu a provisão, surgiu o sacrifício, surgiu o holocausto. Aprenda a confiar que Deus supre as suas necessidades.
e o sacrificou como holocausto no lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz no monte do O Senhor se proverá. E pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como as areias da praia e do mar. A sua descendência conquistará as cidades do que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. A atitude de Abraão traz bênçãos para nós até os dias de hoje. E eu te provo isso. Abre a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Lá para o final da Bíblia. Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Diz assim: quem achou, diga amém. Quem não achou, levanta a mão com o obreiro, vai até você. Obreiros aqui, ó. Obreiros, vocês vêm para o culto sem óculos para ajudar o povo, não dá, né, amados? Obreiro que ajuda a achar a palavra, Jesus. Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Quem achou, diga amém. Diz assim: e se vocês são de Cristo, são descendência de quem? São descendência de e herdeiros segundo a promessa. Você é herdeiro. Você tem bênçãos preparadas. Você tem bênçãos separadas. Você tem algo que Deus mesmo prometeu a Abraão, e Ele está fazendo e quer fazer se cumprir na tua vida. Ele quer abençoar você. Ele quer abençoar a tua casa. Ele quer abençoar os seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Ele quer abençoar a tua vida. Eu quero que você entenda o que a atitude de Abraão gerou. E eu vou te mostrar. Nós vemos que em Abraão, quando ele saiu do Egito, ele tinha enriquecido muito, tanto em gado, como prata, como em ouro. Isso está em Gênesis 13, 2. Isaac diz em Gênesis 26, 13: o homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Ele já não estava mais rico, ele já estava riquíssimo. Abraão ficou rico, ele ficou riquíssimo. Jacó, em Gênesis 30, 43, o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas e de camelos e camelas. Olha aqui para mim. Em Gênesis 39, 2. Diz agora de outro. Diz de José, que diz assim: segundo no comando do Egito, José estava abaixo somente de Faraó. O Senhor estava com José. Olha que Deus foi fazendo de geração em geração. Quem está entendendo isso? Abraão ficou rico, sim ou não? Sim. Isaac ficou o quê?
Jacó, extremamente rico. E José, governador do Egito. Olha o que a atitude de Abraão foi fazendo com a família. Foi Abraão que se tornou governador? Não, mas foi da sua descendência. Quem está entendendo isso? A sua atitude hoje pode destravar o futuro da tua família. Talvez você está aqui com tanto medo, tanto medo. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a crer e ter Deus como alicerce. Porque isso aconteceu porque Abraão creu. Isaac aprendeu a crer com o teu pai. Eu quero que você entenda algo comigo. Porque às vezes quando nós falamos de Abraão, dá aquela impressão que não foi tão sacrificante o filho dele. Ter que dar o filho dele. Porque ele só tinha um. Sim ou não? Só que olha o que Deus fez com Abraão. Vai para o capítulo 25 de Gênesis. Gênesis capítulo 25. Quem achou, diga amém. Quando Deus pediu para ele tinha quantos filhos que estavam com ele? Gênesis 25, versículo 1. Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura. Ela deu os seus seguintes filhos: Zirã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Quetura deu a ele mais 6 filhos. Ele tinha um para conviver. Depois ele teve mais. Só que entende o que Abraão respeitava, o que Deus havia dito para ele. Ele teve 6. Eu não estou dizendo para você tratar de forma desigual. Amém, igreja, seus filhos? Estou falando porque aqui era algo que Deus queria tratar com Abraão. Se você tem 6 filhos, trate os 6 igual. Tenho 10, trate igual. Só que Abraão sabia que Isaac era o filho da promessa. E eu vejo aqui, olha aqui para mim. Eu vejo como Abraão se preocupava com Isaac. Como Abraão cuidava de Isaac. Que para Isaac ele escolheu uma mulher, Rebeca. Ele mandou ir buscar Rebeca. Ele mandou um dos seus melhores servos ir atrás de Rebeca e trazer uma esposa para o teu filho. Para Isaac, ele não deixou com que tudo fosse dividido depois. Não, não, não. Vem aqui comigo no versículo 5. Diz assim: Abraão deixou tudo o que tinha mas para os filhos das suas concubinas deu presentes, e ainda em vida enviou-os para longe de Isaac, para a terra do Oriente. Olha o cuidado que Abraão teve com Isaac. Quem está entendendo isso? Se eles ficarem aqui, eles vão querer mandar tanto quanto Isaac, não vão respeitar o meu filho. Então o filho da promessa é Isaac. Quem fica é Isaac. Vocês eu dou presente e vocês vão para o Oriente. Isaac fica. Isaac governa. E ele fez isso ainda em... E aqui eu quero que você faça uma analogia comigo. Se Abraão, que mentiu, que teve medo, que enganou, protegeu ao filho da promessa, o que mais Deus não pode fazer por aqueles que nele confiam? Se você confiar em Deus, Deus pode fazer com você igualzinho Abraão fez. Esses daqui vão se levantar contra ele. Não vou nem ficar perto. Sai. Deus começa a afastar pessoas que vão te trazer problema. Deus começa a trazer pessoas que vão te abençoar. E aquilo que vai te machucar, vai te ferir, Deus começa a tirar da tua vida. Se você confia em Deus, Ele seleciona até as suas amizades.
E aqui nós vemos que toda a riqueza de Abraão foi dividida entre os 8 filhos? Não. Para 6 ele deu presente. Ismael, coitado, ganhou nada. Foi só a palavra do Senhor. Mas para Isaac ficou tudo. Quantos aqui se veem como filhos da promessa do Senhor? Então saiba que para você Deus tem muito mais ainda. Deus tem tudo para a tua vida. Deus pode suprir todas as vossas necessidades. Deus pode cuidar de todas as coisas. Se você assumir a tua posição como filho da promessa.